gravando. Gravando. Então, bom dia oficial, né? Bom dia. Quem viu aí os posts durante a semana no nosso perfil já pôde saber um pouquinho, né, assim, do Gil, né? O Gil tem uma experiência assim, bem vasta nesse campo, né, do trabalho com o corpo, energia e mente, né? Especialmente na área de artes marciais e também nas práticas contemplativas do budismo tibetano, né? Ele vem fazendo esse trabalho com a orientação do Lama Santen, de Tenzin Wangyal Rinpoche, Alan Wallace, esses principais professores, né? E muitos outros que ele teve também no caminho dele. Eu acho que nos posts a gente não chegou a falar também, assim, a gente não chegou a citar o espaço Kiriri também, que é bem importante, né? Provavelmente onde você está, né, Gil? Ah, é, tô aqui agora. Aí, Tomei um banho rio gelado antes de vir. tá Me no preparar tempo. aqui. É. Então, assim, eu queria dizer da nossa alegria de receber mais uma vez o Gil, né, que está com a gente nesse trabalho de a gente conhecer e se aprofundar cada vez mais no nosso mundo interno, né? Uhum. E daí sim a gente poder contribuir também, né, com as ações sociais, com outras atividades. A gente começa esse trabalho de formiguinha, né? Primeiro com a gente mesmo, que é o convite do Buda, né, e de vários outros contemplativos. Então é isso, eu falo em nome do Meditando Junto, né? E vocês também, a gente está bem feliz de receber todo mundo que está aqui, quem vai ouvir depois a gravação. Desejo um ótimo encontro. Eu estou por aqui, né? Estou lendo aqui se precisarem de alguma coisa, podem me chamar no chat, né? O Gil ou qualquer um de vocês. Geralmente a gente deixa assim, mais ou no meio do encontro ou no finalzinho, daí a gente vai abrindo para perguntas, né? E aí o Gil vai fazendo como ele achar melhor. Práticas, quando ele quiser abrir também para perguntas. Tá bem? Então, tá contigo, Gil. Se você quiser falar um pouquinho sobre o Kiriri, né, apresentar, Uhum. assim, o pessoal saber Uhum. que tem esse espaço aí. Tá. Então eu tô aqui, é um lugar que eu... Então, bom dia para vocês todos aí. Obrigado até por estarem aqui hoje, para a gente poder praticar junto, né? Num sábado. Então, essas ferramentas online aí são fantásticas, a gente poder se encontrar, né? De outra forma, ao vivo seria às vezes bem mais difícil. Então, hoje, curiosamente, onde que eu moro aqui está com Wi-Fi melhor que na casa da minha mãe, que é na cidade. Então, por sorte, a gente tinha um lugar mais afastado da cidade, né? E aqui é um chalé, né? Lá para fora não vai dar para ver por causa da luz, mas tem umas montanhas. Aqui é uma sala de prática, né? Aqui tem um Tapiritsa, da linhagem Bon. Ali tem um outro altar que tem Guru Rinpoche, também da linhagem Nyingma. Aqui é uma sala de prática, estamos num chalé. Tem um rio que passa ao lado aqui. Também é uma região de montanhas, assim. Aí o nome da região é Kiriri. Até falando do nosso tópico, né? Kiriri, em Tupi-Guarani, pode significar também silêncio noturno. Eu estava pesquisando mais um pouco da língua indígena, também ele pode ser por ser quieto, silêncio, né? A Bruna está muito Kiriri, vamos dizer assim, está quieta, né? Ou a Bruna gosta de ficar bem Kiriri, assim, vamos dizer assim, né? Silenciosa, né? Depois que eu descobri esse nome, né? Aí eu gostei mais ainda, né? De entender. Ou também alguns chamam de silêncio noturno, pode ser à noite e escutar o Kiriri. Escutar o silêncio da noite, ou o som da noite, né? Com os grilos, os sapos, todos os sons que tem à noite, também seria esse escutar o Kiriri, né? Também escutar esse silêncio, né? Então é uma linguagem interessante, né? Das línguas ancestrais, assim. Então aqui é um espaço onde que ainda estou sempre reformando, mas recebo pessoas aqui para vem às vezes ficar um tempo aqui, vem praticar. Às vezes alguns alunos de artes marciais vêm treinar, tem pessoal que é praticante também, às vezes vem para cá. Mas é bem simples e rústico, né? Não tem uma cama aqui, né? Então no máximo tem um colchão que trouxeram uma vez porque não queriam dormir, que é um tatame e um colchonete que tem mais assim, né? Porque é melhor para praticar, às vezes você dorme num lugar mais firme e você acorda e já senta naquele mesmo lugar. Se for no colchão muito mole, é ruim de ficar, né, se adaptando, né? Então é um pouco assim aqui.
então é um pouco rústico, né? E então, falando de Kiriri, falando do espaço um pouco, né? Uma hora eu falo um pouco mais detalhado dele. Eu acho que a gente podia começar, né, pelo silêncio. Então a gente podia fazer uma prática um pouco de shamatha, aquietando, né, relaxando, e eu vou guiando por uns 10 minutos e a gente já vai entrando nessa prática. E por fim a gente simplesmente aquieta um pouco, né, sem muita instrução, contempla um pouco esse silêncio. E aí seguimos a nossa conversa. E eu vou tentar sempre meio a meio, a gente vai fazer algumas sessões de meditação. Então eu vou fazendo para a gente ir ganhando também, aproveitar, porque quando a gente está em grupo, sozinho a gente dá uma fritada, às vezes fazendo 10 minutos, né? Em casa ou mais. Mas em grupo tem, mesmo que a gente está à distância, tem uma conexão forte, né? Eu lembro que tinha uma amiga minha do Zen, né? Que ele também falava assim, né? Que quando medita, todos meditam, né? A gente está junto. E ela conta uma história, né? E ela era uma pessoa bem séria, que ela era uma professora do... Então, eu acho que ela não ia inventar, assim, né? Essa história, assim. E que um dia ela estava praticando e ela estava na função dela... Eu não lembro, não sou muito bom no Zen, né? Assim, não sei se é o que eu saco, uma varinha que você pá, acorda o outro que está dormindo, né? Você dá uma batida, ela faz um barulho. Aí ela que estava de cuidadora do grupo. E todo mundo fica virado para a parede, ninguém um olha para o outro, né? Só que ela disse que achou uma coisa interessante dessa palavra, que quando um medita, todos meditam ali, né? Que de repente ninguém está se vendo um ao outro, cada um olhando para a sua parede, virado de costas, né? Olhando para a parede. E de repente alguém mexe aqui, assim. Aí o outro lá no outro lado mexe, o outro lá no outro lado mexe, o outro mexe. Era muito interessante, assim, de repente alguém faz algum movimento ou faz alguma coisa, parece que aquilo reverbera em todos. E aquele que é o mais experiente de meditação, aquele que tem a prática mais estável, aquele não se afeta. E aquilo fica nítido nessa roda. E é como, às vezes, aquele que está centrado mais, ele também está ajudando a manter a prática do outro, né? Que estão mais agitados. Então, é uma prática que um apoia o outro, né? Então, por isso que, às vezes, a gente sozinho, até a gente se acalmar, mas um está um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais agitado, a gente soma tudo aquilo, aí a nossa prática soma e ela acaba se tornando mais forte a experiência, né? Então, a prática em grupo é bem válida, aproveitar. Então, quem está em casa, se pudesse achar uma postura confortável, pode sentar numa cadeira ou onde se sentir melhor, né? A gente começa sempre se conectando com o corpo, né? A gente vai aterrando, então a gente acha uma boa base, né? A gente vai sentindo o chão, podemos ir alinhando a coluna lentamente. Se para alguns facilitar, uma leve curvatura na lombar, depende do corpo de cada um, pode ajudar a manter levemente um pouquinho mais aberto a região do peito, né? Isso ajuda a fluir melhor a respiração por aqui. Se a gente tiver arcado, dificulta mais. Então, as mãos podem repousar sobre as pernas. Hoje alguém já pratica em alguma linhagem, alguma tradição, já tem alguma posição que usa com as mãos, pode usar também. O queixo ele pode ficar levemente recolhido, né? Algumas linhagens dizem que ajuda para acalmar os pensamentos obsessivos quando o queixo está levemente recolhido. Não é tenso, mas a cabeça não está solta. Um leve ajuste. Então isso vai ajudar. Como se ajudando a coluna se estendendo pela nuca. Então esse pequeno ajuste. A boca pode ficar relaxada, levemente aberta, só passar o ar. A gente pode iniciar de olhos fechados, depois a gente vai abrir um pouco. Então a gente pode começar inspirando e expirando profundamente, como for mais natural para si no momento. Mas é importante que a gente expire profundamente. E quando soltar, solta o ar também lentamente, até esvaziar bem os pulmões. Sentindo cada expiração,
cada vez que solta o ar, a gente pode sentir como se o corpo está esvaziando, derretendo toda a musculatura, soltando todas as tensões, agitação, soltando no ar. Então, inspira e solta lento. Fazemos isso por algumas vezes. Então, a gente pode ir inspirando e expirando. E quando soltar o ar, a gente vai soltando ponto a ponto o nosso corpo. Então, podemos inspirando e expirando. E relaxando toda a região dos olhos, em volta dos olhos. A gente vai soltando o ar e vai relaxando toda essa região. Inspirando e expirando, podemos soltando na região do maxilar, a língua, os lábios, toda essa região. Como se até a raiz dos dentes estivesse relaxando, soltando, derretendo, conforme a gente vai soltando o ar.
Então, podemos soltando toda a região do rosto. Sentindo a própria gravidade agir, conforme a musculatura vai soltando. Inspirando e expirando, a gente pode soltar toda a região do couro cabeludo, na cabeça, relaxando as orelhas, soltando toda essa região. Continua inspirando e expirando. Podemos soltar a região do pescoço, todos os nós, as tensões em volta do pescoço, do trapézio. Com cada inspiração, vou soltando, derretendo cada musculatura, cada tensão dessa região. Onde a nossa consciência vai passando, ali a gente vai relaxando e soltando, conforme vamos expirando. Continua inspirando e expirando. Pode soltar a musculatura da região do peito, por dentro do músculo, por dentro do corpo. A musculatura vai soltando.
Vai sentindo a leveza e o conforto do relaxamento. A musculatura que vai derretendo. Na região dos ombros, a deltoide, últimas articulações. Soltamos o controle dos ombros. Deixamos cada fibra muscular relaxando. Articulação leve, solta. Soltamos o controle dos ombros, ao ponto de sentir naturalmente, conforme relaxamos os ombros, o peso das mãos nas pernas. O braço solto, leve, como que suspenso no ar. Conforme relaxo o ombro, sinto o peso das mãos, naturalmente. Pode soltar a região do quadril, toda a perna, até os dedinhos dos pés, toda a região da cintura para baixo. Como ela vai relaxando, pode sentir o peso no chão. Se estiver sentado numa cadeira dos pés, se estiver sentado no chão, toda a base da perna. Então podemos lentamente abrir os olhos, mantendo os 45 graus à frente. Continuamos inspirando, expirando. Ficamos um pouco em silêncio. Na quietude da prática.
Então, lentamente a gente vai voltando, fazer movimentos bruscos, pode olhar para a esquerda, para a direita, sentindo como levemente a gente movimenta onde está a nossa mente. Então a gente pode se alongar, sem se agitar muito. Então agora podemos iniciar de verdade. Então essa foi uma prática bem simples, que a gente pode ir vendo ponto a ponto o corpo. Então isso ajuda, né? Porque se a gente vai se conectando com o corpo, a gente sai um pouco dos rodeios mentais. Então isso vai trazendo a gente ponto a ponto. É uma forma de ir colocando e soltando. A gente pode fazer isso por muito tempo. Isso vai ajudar uma base para as outras práticas, né? E sempre que a gente tiver com dificuldade em alguma outra prática, a gente pode voltar para uma base e relaxando e soltando também, ponto a ponto. Isso é bem bom para a saúde do corpo também. E a gente vai também tomando uma conexão com o próprio corpo, vai sabendo onde que está mais torto, onde que não está bem. Aí esse olhar atento para o corpo também é um cuidado com a própria saúde, né? Às vezes a pessoa está com algo dentro do corpo dela, um tumor dentro, e ela nem sabe, né? Porque ela não está com uma consciência fina no corpo, ela está com algo e não sabe, porque ela não olha, né? Então, às vezes a gente está agitando, está machucando o corpo, não está cuidando com o que a gente come, com tudo isso, né? Então, e a gente vai piorando as coisas, né? Então, esse olhar, ele vai ajudando muito para ter um cuidado, né? Tanto para exercício, para alimentação, para a tua própria mente, para ver como que a gente vai guiando aquilo ali no corpo, né? Então, e aí o que que eu faria agora, assim? Deixaria um pouquinho aberto no começo para eu também saber qual ponto que está, né, o grupo das pessoas, né? Aí se você quiser perguntar alguma coisa sobre prática, sobre meditação, sobre alguma dificuldade, qual dificuldade vocês têm de estabelecer uma rotina diária, de como vocês conseguirem praticar no cotidiano, ou quais aspirações que vocês têm, ou qualquer pergunta que tiver na ponta da língua de vocês também, ou questão assim, que a gente possa trocar, porque daí eu vou saber também em que ponto a gente está e quais as questões que tem mais, a gente vai construindo as coisas a partir dali, né? Quando eu falar de alguma coisa que esteja muito complicado, né? Às vezes pode ser muito técnico e às vezes aquilo fica um pouco difícil, né? Aí não sei o que vocês forem achando. Aí. Tem uma visita aqui hoje, aí tô chamando ela para ficar aqui. E veio aqui. Fica aqui. Uhum. Vem aqui. Gente, se quiserem mandar pelo chat, eu faço a pergunta, ou se vocês quiserem falar também, É. tá? Fiquem à vontade.
Bom, enquanto o povo vai pensando aí, eu vou então falar da minha, assim, Isso, pode de falar. uma questão que surgiu, assim, que às vezes surge, né, durante a prática. É que às vezes a gente vê, assim, com mais, a gente sente, né, no corpo, conforme a gente vai fazendo esse trabalho, e um ou outro lung ficam mais, como eu dizer, às vezes ficam mais intensos, né? Por exemplo, agora que você fez essa prática com a gente, eu senti muita presença da água assim no corpo, né? Então, em algum momento da prática também eu já estava vendo que o meu corpo estava quase que meio muito mole até, né? Daí eu fui lembrando também dos outros elementos. Isso às vezes acontece, né? Então, queria saber da tua sugestão, como a gente equilibra isso quando a gente sente que, pro bem ou pro mal, algum lung está mais assim, está mais evidente, ou que a gente está sentindo mais ele, né? Eu... Vocês conseguem me escutar bem? É que eu tirei o fone para ver se fica bom ou não. Me Tá escuta mais bem? baixinho agora, Tá Gil. mais baixo. Pelo menos para mim. Vou pôr é... Melhor, né? Com o fone é melhor. Então, eu acho que eu vendo que cada pessoa também tem uma tendência a algo, né? Então, dos 5 elementos, não sei se todos que estão ali também já praticaram algo de 5 elementos, mas só para ver. Vamos dizer que é uma linguagem que os tibetanos usam, né? Os indianos também usam, a medicina Ayurveda também usa dos elementos. E, por exemplo, terra, água, fogo, né? O ar. O Lama Padma Santin usa o et, né? Mas tradicionalmente os tibetanos usam o espaço. Não é a mesma coisa os dois, mas para não complicar em termo técnico, não vou entrar em detalhes muito assim, mas também surgir essa questão, a gente pode ver ali. Eles são diferentes. E às vezes depende um pouco, essa sensibilidade que a gente vai tendo com o corpo, ela é importante, porque a gente esse olhar com o corpo da própria energia, né? De olhar, a gente vamos chamar isso como se fosse do lung, esse lung seria nesse sentido dessa energia, alguns podem chamar de chi, né? Ou ki, japonês, chinês, como que isso tem, ele tem qualidades. E essas qualidades a gente pode dividir ela em 5 partes, né? Como se fosse o prisma de um diamante, né? Mas ela é uma coisa só, na verdade. Então, sempre que vai mexer num dos elementos, está mexendo em todos, porque eles são inseparáveis. Então, não tem uma separação em si, é só uma questão didática, né? Então, claro que talvez em algum momento a gente vai entendendo qual que é o elemento que vai ajudando no desequilíbrio do outro, né? Por exemplo, um excesso de água, né? Eu lembro, né, o Tenzin Gyal, uma vez ele falou assim, né, a pessoa com excesso de elemento água, né? É assim, né? Por exemplo, tão relaxada, né? Conforto. Você pede para ela entregar algo no correio para você, uma carta, por exemplo. Entrega para mim essa carta, coloca no correio. Aí passa um tempo, pergunta para a pessoa, e aí, colocou? Sim, tá tudo certo. Tá tudo certo já sobre a carta. Mas onde que tá? Tá aqui ainda comigo, mas tá tudo certo, entende? Tá tudo certo, entende? Ela tá tão relaxada, ela vai colocar, mas no tempo dela, entende? Ela vai, já, já na mente dela já foi feito aquilo, entende? Mas ela só não colocou ainda, né? Então tem um pouco disso, né? Claro, daí a gente vai ter que ver um pouco, né, como que tá, né? Tem uma pessoa aqui também que praticava aqui no SEB Joinville, né? E quando a gente fez a primeira vez essa prática de 5 elementos, né? E cada um tem uma qualidade, né? Aí eu lembro que na hora do fogo, ela até hoje, na verdade, ela tá vendo, tá aprendendo como lidar, assim, a gente não achou que ela esquenta muito, que ela chega a suar, tem que ficar tomando água. E aí o que ela faz às vezes é deitar em Shavasana, porque Shavasana é bastante relaxamento, então é como se fosse bastante elemento água também nesse sentido, né? Aí ela consegue conter isso. Então para ela, às vezes quando ela estava na prática, eu tipo pulava o fogo assim, porque senão ela não conseguia praticar, assim, porque ela naturalmente ela aquecia muito, só que ela não tinha controle para ela assim. Então, o que a gente sugeria é ela relaxar muito, por exemplo, ela fazer muito dessa prática, que só dela sentar já aquecia, né? Eu lembro que um dia ela disse que ela chegou em casa, estava sem a chave, estava chovendo, aí molhada, tudo, e estava esperando para virem abrir a porta, e ela estava com frio, né? Estavam demorando. Daí ela lembrou, né? Eu vou fazer prática. Aí ela mesma se esquentou.
Eu achei incrível isso, assim, nunca tinha visto alguém porque fazendo como ela tivesse a capacidade de usar o elemento fogo e aquecer o próprio corpo, só que ela não tem muita domínio, né? Mas ela fazia isso, né? Aí eu achei interessante, assim, porque para mim o fogo não é uma coisa que eu consigo aquecer muito fácil, eu achei bem interessante, é algo que eu consigo praticar, assim. E aí ela fazia isso, ela começou a se lembrar da prática, o que acontecia na mente dela quando esquentava o corpo, ela começou a fazer aquilo e passou o frio dela. Eu achei interessante. Então, talvez é interessante olhar, porque daí se eu vi tá aqui, ela pratica até hoje, né? Então, né, para não ser uma história de algo, né? Que eu via isso dos mestres, ou de alguém, algo assim, né? Mas entende como se ela tivesse uma habilidade, mas ela não consegue lidar com aquilo, né? Que chega a ser perturbador para ela fazer uma prática longa. Que ela esquenta muito, ela não fica bem. Aí ela fica um pouco tensa, assim, né? Dentro daquilo. Então tem um pouco disso. Mas, por exemplo, o Alan Wallace, ele é como se ele fosse sempre começar por aí, né, professor? Pelo relaxamento. Então, tem algum problema aqui, ali e tal, faz o quê? Tipo, relaxa, né? Então, relaxa, vai soltando. Ele é como se fosse uma base também daquilo ali, né? Tem um jeito mais profundo da água, de se sentir esse próprio conforto, né? De água tem essa qualidade do conforto. Então, tem um pouco disso. Eu faço isso porque essa é a minha prática, mas às vezes para mim, por exemplo, eu posso acabar esfriando muito. Eu fico com frio, por exemplo. Aí eu relaxo, eu faço a contrária, eu não sei esquentar. Eu acho que eu vou inventar uma prática para o Nordeste, só para a gente ficar mais fresco. Tem os tibetanos fizeram o tumo, né? Lá, eles têm lá que para naqueles lugares frios, né? Para nós não, né? A gente vai no lugar agora pro verão, né? Uma chamata pro verão. E aí, né? Então, para mim, às vezes eu vejo isso. Então, às vezes a respiração, aí vai ter alguns macetes de cada prática para você ir ajustando aquilo, né? Se tiver em excessivo também, esse conforto talvez você não tenha uma estabilidade, né? Aquilo pode não ser bom. Mas se você ficar olhando, às vezes, um pouco de cada prática vai afetando a outra. A tua respiração melhora, do ar. Às vezes também quando você vai igual no final aqui, eu estava indo como se fosse para o elemento terra, porque eu falei para vocês verem a base do corpo, porque você relaxou teu corpo, mas ele não está caindo. Quando você solta bem a musculatura, né, você começa o teu corpo com as articulações ele relaxa, mas ele começa a ajustar naturalmente. Aí você fica numa postura boa sem esforço. E quando você vai assentando isso, você começa a sentir o chão, a estabilidade do corpo. E talvez, como a tua atenção e tua agitação diminuiu, fica mais fácil você observar essa nuance dessa energia. Talvez observar o calor no corpo, como que está a expansão, o movimento do corpo, né? Como que está o brilho nos olhos, se você tiver com os olhos abertos, como que ele está, se está em sonolência, agitado. Então, talvez em algum momento, né? Até para resumir a pergunta dela, eu já vi o Lama Santa indicar que a gente pudesse praticar um elemento por semana. Até para se familiarizar bem com aquele elemento e ganhar uma referência com ele e entendendo eles, né? Se alguém quiser alguma referência que fale bastante dos elementos até, que eu acho bem legal, Tenzin Gyal tem um livro, né, que é a cura através da forma, da energia, da luz. Depois eu vou tentar lembrar dessas coisas que eu estou postando aí para mandar para vocês. E é legal, assim, que ele vai falar de cada elemento, como um que vai lidando com o outro. Aí pode ajudar a gente a descobrir em nós mesmos qual dessas práticas o que a gente precisa naquele dia, naquele momento, para o nosso próprio equilíbrio, né? Então, às vezes pode ser que essa prática que a gente fez, depende do momento que for, se você tiver muito água, né, talvez possa não ser a melhor prática mesmo. Então aí possa ser uma outra prática, né, para se ver, né? Muito bom, Gil. Obrigada. Uhum. Eu acho que é um pouco isso, assim, porque ultimamente é o elemento que eu mais tenho nos últimos dias, né? Que eu estava trabalhando mais ele. Então, daí na prática ele ficou mais. Acabou que ficou mais evidente, né? Para mim, a água. Uhum. E tem mais alguns comentários aqui, ó. Estou lendo aqui para a gente seguir. Eu releio aqui de novo. Uhum. Tá me ouvindo direitinho? Uhum. Tá bem, uhum. É porque a pessoa que está do teu lado não ouve, né? Se você Mas quiser tirar o
Não, eu refaço aqui, ó. Eu repergunto para mim mesmo e ela entende. Já criei uma estratégia. Exatamente, tirar Deixa eu o só mostrar ela fone. aqui, né, para não aparecer ela invisível aqui. Isso. Ela é namorada também de um amigo meu que tá aqui, eles chegaram agora há pouco. Aí um aluno meu do Kung Fu. Aí eles estão treinando lá embaixo. Tem um salão de Legal. treino, daí ela veio aqui, ela aproveitou e já tá aqui comigo, praticando. Muito bom. Olha, a Ângel comentou assim, sim, eu já pratiquei os 5 elementos pela prática com o SEB. Ela já tem uma certa, né, familiaridade com essa linguagem. Aí a Rafa colocou assim, muitas vezes na postura de meditação, sinto minhas pernas formigarem. É questão do corpo acostumar com mais tempo de prática? Uhum. Aí tem outras aqui, mas se você já quiser comentar essa. Então tá, vou ver essa então já. Aí, eu acho que a questão do corpo, se tá formigando a perna, né? Eu acho que um pouco pode ser da postura, que é a própria circulação mesmo. Às vezes você vai acostumando, ou às vezes tem um ajuste. Para mim, eu vejo que às vezes depende do piso onde eu tô, pode estar muito firme e a forma que eu tô, a circulação também diminui muito mais rápido, né? Então eu gosto particularmente para mim, eu sempre tenho uma cobertinha que eu dobro ela um pouquinho assim, ela fica um pouquinho mais fofinha. Então eu tenho, isso me ajuda um pouco, mas um pouco também na forma que a gente está sentado, né, o ciático ali, a parte do corpo, como que ele está, a gente vai descobrindo, né? É difícil falar tanto detalhadamente, né, uma coisa tão técnica. Mas uma dica que eu daria para se ver, um pouco é a questão de hábito da prática e achar o ponto. Mas quando você estiver sentado e formigar a perna, ou tiver dor na coluna, ou qualquer coisa no corpo, você não muda de repente a postura e sai dali e estica a perna porque não está. Para um pouquinho, coloca atenção naquela região e vai tentando ver que às vezes você dá um microajuste e aquilo muda a tua postura. Às vezes é um lugar que você está sentado que está travando a circulação. Eu lembro uma vez, porque eu estava com uma dor no joelho esquerdo. E eu estava em retiro, eu estava começando a ficar preocupado. Porque, se ele continuar doendo assim, a longo prazo eu vou ter que ir embora, né? Porque daqui a pouco eu não consigo continuar. E eu não sabia o que fazer, eu estava alongando certo, eu fazia exercício, tá? E eu não conseguia descobrir. Aí eu sentei e fiquei olhando, sentindo aquela dor no joelho. Claro que eu não vou fazer um masoquismo, tipo, vou ficar até o final do horário da prática para aguentar. Não é. Se tem uma dor, tem alguma coisa errada. O corpo está dizendo, olha, tá doendo, entendeu? Se tá doendo é que não tá bom, né? Então, ele tá falando contigo. Tem que conversar com o corpo. Então, eu olhei e aí, o que que eu fiz? Eu dei um leve ajuste para trás, tipo 1,5 cm, 2. Eu percebi que eu estava com o corpo muito inclinado e um pouquinho jogado para a esquerda. E com o tempo, né, de vários dias praticando, eu estava dando uma pressão naquele joelho mais que no outro. Aí quando eu ajustei levemente um pouquinho a postura por uma fração de alguns centímetros, eu parei um pouquinho e experimentei. Eu vi que diminuiu a dor. Claro que ele já estava um pouquinho mais doído agora, porque já tinha passado muito tempo assim. Eu senti. Aí com o tempo fui vendo que eu tinha que dar uma ajustada um pouco melhor e não colocar tão para frente meu corpo. Um pouquinho mais, um ajuste. Eu estava muito inclinado, estava muito aqui assim, na minha inclinação. E virada mais tendo para a esquerda. E aí isso nunca mais doeu assim. Fui achando. Então, às vezes, por exemplo, você está um pouco aqui. Depende do nosso alongamento na lombar. Eu vi que eu estava com uma lombar muito travada e a gente só faz alongamento dobrando, alongando. Não estava fazendo um alongamento ao contrário, assim, né? Para soltar. Eu estava muito reto aqui. E aí eu fico assim. Aí, para ficar um pouquinho mais assim, eu fico fazendo força, entende? Aí aquilo vai dando um cansaço. Eu percebi que conforme eu ajustar, depende da altura da almofada, eu dou um pequeno ajustezinho aqui na minha lombar e ele assenta e meu peito fica naturalmente aberto sem esforço. Então, talvez você vai descobrindo com o tempo que posição que está teu pé ou que tem embaixo, de acordo com o teu corpo e a tua anatomia, e você vai testando ele, né? Aí, por fim, né? Sei que é uma coisa de corpo dá para alongar e às vezes eu acabo gostando demais desses detalhes de corpo, acabo trabalhando com o corpo. Quando eu vou fazer uma interseção de uma prática para outra, igual estou aqui sentado, não vou me mexer muito, eu dou só uma esticada na perna, assim, reto,
ou pro lado, e como se meu pé puxasse para cá, assim, estico todo o joelho, né? Se eu tivesse uma fita, eu puxaria. Mas às vezes eu tô sem fita e não dá lugar para se mexer, eu estico bem, aí eu contraio bem minha musculatura. Contraio, estendo, como se meu joelho quisesse fazer isso aqui, assim, ao contrário, com o pé puxando, né? Como tivesse com a mão aqui, com a perna, e contraio bem toda a musculatura. Daí eu percebo que quando eu contraio bem a musculatura por um tempo, deixo ela contraída e solto, ele irriga mais. Aí a circulação move, porque como você tensionou e você solta, né? Eu percebo isso no rio gelado, que às vezes dá um relaxamento depois, porque no rio você entra e o fio se tensiona, sabe? Aí aquilo também mexe, e aí a circulação move, sabe? Então aí a circulação aumenta. Então essas são minhas estratégias, assim, né? Aí se puder ajudar de alguma forma, vou colocando um pouco de acordo com o que eu tô testando, assim. Assim. Então é isso daí. Se quiser falar as outras ali, pode ajudar, hein? Tem mais outras aqui. A Juliane comentou que ela, na tua primeira fala, né, ela falou que sentiu isso que você comentou, assim, muito calor e sede durante a prática. Ela sentiu agora nessa prática que a gente fez contigo. Como que é? Eu veio um pouco baixinho aqui. A Juliane, ela estava comentando que sentiu também muito calor e sede durante a prática. Você estava comentando, né, dando exemplo. Ela disse que sentiu exatamente isso. Interessante. E o elemento fogo, né? É. Aí a Rafa colocou assim: eu fico meio aflita também, porque eu tenho praticado com uma certa constância, Uhum. mas a mente continua muito turbulenta. Às vezes me bate um desânimo ou um receio de não estar fazendo direito ou não estar fazendo o suficiente. Aí ela colocou, peraí, deixa eu só baixar aqui Uhum. Ela colocou assim: eu sei que não devo ficar buscando resultados na meditação, mas por vezes me vem esse questionamento. Daí ela também agradeceu essas duas dicas, né, que você deu aí a primeira pergunta dela. Então, dela ali que esquenta bastante, né? A gente pode ir conversando, né? E até posso ir falando com essa minha colega que pratica, que ela talvez seja mais experiente até, né? Do que não sei o que tá meio ruim aqui. Tá chiando um pouquinho. É, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Quer falar sem o fone? Acho que agora dá para ouvir melhor. Não sei se você aproximou. Veja aí. Tá pegando, né? Tá. Então tá. Acho que ele tava com alguma mau contato. Eu acho que eu tenho até que dar uma olhada melhor no livro do Tenzin Wangyal. Ele dá uma explicada algumas coisas dos elementos, né? Mas ela também não achou. Mas eu acho que talvez observar um pouco esse calor que surge, né? Da onde que vem. O que eu sei que depende da respiração, né? Eu vi uma discussão do Lama Santi um dia sobre quando ele vai falar do elemento fogo, ele fala para respirar um pouquinho mais rápido e soltar bem devagar. Nas práticas que eu também faço, Tenzin Wangyal, de Tsalung e tem movimento, eu percebo que a respiração, o Lama Santi fala bem assim, inspirar como se estivesse soprando uma brasa. Que se sopra a brasa com o elemento ar, aí a brasa aumenta o fogo. Talvez, se você inspirar um pouco mais lento, possa ser uma dica. Porque se a inspiração... Porque a gente está relaxando bem, mas a inspiração, que é como assoprando a brasa. Aí está aumentando a brasa, o fogo aumenta quando você assopra, porque o ar ele vai alimentar o fogo. Então, talvez, se você levantar o ar mais devagar, então fazer um pouquinho ao contrário. Eu não sei, essa é uma questão que eu estou pensando aqui. Como eu não tenho esse calor, eu não sei direito. Mas eu vou perguntar para essa minha amiga, ou você faz, a gente vai testando. Mas o que eu entendo é que talvez se você, então, não soprar esse fogo, vamos dizer assim, essa brasa, nessa analogia do Lama Santi, talvez se eu inspirar um pouco mais lento, né? E deixar relaxar mais naturalmente,
talvez eu não esteja dando tanto esse ênfase, que talvez a gente pode estar respirando, mas ainda, como a gente está um pouquinho agitado no começo, então a gente está com um pouco do fogo, depende de como a gente está, né? Talvez, mas essa inspiração pode estar muito forte de início, né? Sei que no Tsalung, que é uma prática de corpo, a gente não pode fazer agora aqui, mas eu indico se alguém quiser depois, no livro e tal. Tem bastante respiração, né? E aí isso aquece bastante o corpo, você sente um calorão no corpo. Eu sinto só nessas práticas, né? Shamatha para mim é mais difícil. Mas pode ser uma dica, né? E aí tentar ir relaxando, assentando e equilibrando esse elemento. Aí talvez para ti o fogo é algo que move mais, também depende um pouco do que come, né? Ultimamente tem estudado um pouco da medicina Ayurveda, né? Tem que ver se você não é muito pito. Eles falam, né, que tem os doshas, né? Vata, Pitta e Kapha, daí as pessoas podem ter uma tendência maior daquele elemento no corpo, né? Então isso pode ajudar também um pouco de como está a nossa alimentação. Eu lembro que pelo menos, agora eu lembrando dessa minha colega, assim, eu acho que ela tinha um negócio de fogo mesmo, porque ela fazia crossfit, fazia dança, estudava, não sei o que com os pais, eu não sei como que cabe isso numa semana, assim, nossa, me dá um desespero, assim, só de pensar, assim, que ela estava viva, assim, ainda, e conseguia fazer tudo isso, assim, aí, nossa, falei, como que se faz tudo isso, né? Então, aí tinha uma coisa de fogo, né? Nela, né? Então, eu falei, tem que ver, né? Então, às vezes, algumas coisas na prática, mas também na nossa vida, para tentar equilibrar, né? Como que vai, assim. Se a gente tivesse só água, a gente ia ficar só depois eu lavo a louça, entendeu? Também a gente vai levando meio sem pressa, assim, né? Então a gente também, às vezes, vai equilibrando um pouco cada coisa. E aí, a questão dela, que era uma questão né, que se a gente observa essa pressão e não observa o resultado da prática, né? Eu entendo, claro, essa questão da gente não se apegar e não se preocupar com o resultado, mas é importante a gente saber se o que a gente está fazendo está funcionando, né? Não é por um apego, ou tem uma estatística agora do meu nível de meditação está avançando, mas eu tenho que saber se aquilo tem uma medida, tem que saber se o controle de qualidade daquilo. Então, uma das coisas do controle de qualidade, né, eu até li hoje, depois eu vou lembrar tudo isso para não esquecer, eu vou citando, que eu vi uma frase que era do Dzongsa Rinpoche, né? Que assim, se você está sentindo tua mente agitada, se você está observando que tem essas várias coisas na cabeça, que tem muitos pensamentos, é isso. Você já está meditando, entende? Porque realmente a prática é observar a mente, então você já está observando, né? Ela não é uma nulidade de esvaziar a mente. Então isso já é a prática. Então esse é o controle de qualidade. Se a gente sentasse aqui, né? Eu já vi pessoas sentarem para meditar 10 minutos, aí como que foi a primeira vez? Tranquilo. O que aconteceu internamente? Nada. Sentei aqui, aí eu ficava, nossa, a pessoa já nasceu meio Buda, assim, ou tem alguma coisa errada, assim, né? Eu acho que ela pegou uma ideia e ficou viajando. E aí ficou viajando 10 minutos numa distração, assim, longamente, assim. Nossa, passou rápido 10 minutos. Ela se distraiu tão rápido que nem viu, né? Igual a gente entra na internet, e daqui a pouco tá 2 horas ali olhando várias coisas, né? Então eu acho que ela fez a prática da distração, assim, não era uma realização, né? Mas às vezes a pessoa que está observando com você essas questões internas, isso em si é o controle de qualidade da prática. Imagina que você tem um telescópio, né? Só que é um telescópio ruim, né? Tá fechado, está com a tampa, assim, vai pegar uma máquina fotográfica e tá fechada. E você, pô, não vejo nada, não tô conseguindo tirar foto, né? Ou não aparece nada. Mas se você pega aquilo e aquilo tá ficando mais aberto, ou a qualidade daquela lente é maior, e você vai olhando cada vez mais próximo, você vai vendo mais detalhes daquilo. Um binóculo, um telescópio, você vai vendo muitas frações. Então, você vai olhar coisas mais internas. Então, vai surgir essas questões, você vai observar. Então, esse é o controle de qualidade, que a tua mente está tendo maior afinamento da tua atenção. Como um telescópio voltado para dentro, o nosso instrumento da meditação, ele está observando com mais nuance. E não necessariamente isso é agradável, né? Imagine que você limpa a casa com todo esforço. Aí vem alguém agora, vamos ver se está limpo, com um telescópio super bom, que olha micróbios, assim. Aí vai olhar que você não limpou tão bem assim, porque tem seres microscópicos ali. Mas claro, olhando com aquela fração, né? Aí você vai ter uma paranoia que nunca vai ficar limpo aquilo, né? Mas é que a gente vai olhar a nossa mente com muita nuance, com muito detalhe. Então é normal
que vai aparecer isso. Então, a gente se lembrar que isso é uma qualidade da prática. É um controle de qualidade. Se não estiver vendo nada, né? Aí talvez isso... Eu vejo pessoas que observaram muita depressão, né? Tem muito conhecido, assim, ultimamente estava olhando. Eu acho uma riqueza, porque elas têm uma habilidade de olhar o mundo interno, por estar tanto tempo naquela situação interna, e elas são muito hábeis. Né? Eu tenho uma amiga, assim, que a vida inteira, uma depressão muito crônica, e às vezes eu quero ajudar alguém que também está com depressão, e eu pergunto para ela, porque ela entende muito essa posição, e ela é muito refinada de observar as nuances da mente dela. Então ela tem uma riqueza imensa da experiência dela na depressão, assim, né? Porque ela sentiu muito aquilo, né? E ela sabe muito detalhadamente, né? E aí, por fim, ali, para explicar a tua pergunta em si, também do controle de qualidade, veja que no final da prática aqui, eu fiz isso propositalmente. A gente parou de fazer algo e eu falei para a gente lentamente ir voltando, né? Se a gente tiver mais tempo ainda, então, por exemplo, vamos ver que você faz uma prática em casa. Teu tempo é 10 minutos. Não dá para você levantar em 10 minutos e sair correndo agora para o teu trabalho, entendeu? Não dá, tipo, você tem que sair 8 horas, você começa a fazer a tua prática 7h50, porque daí é como você está perdendo a tua prática já, a hora que você se levantou. Então, é melhor que você tenha, então, 5 minutos, se você tem 10 minutos e daqui você tem que sair, e outros 5 minutos você está só se levantando, só abrindo os olhos, observando. Por exemplo, alguma coisa precisa mudar a partir que você pratica. Não que agora você vai ver seres, ou agora teus olhos têm uma visão de alguma... Não. Por exemplo, quando você entrou na prática, você estava com uma mente, certo? Talvez mais agitada, com torpor, com isso. Não que depois ela saiu dali pura e está iluminada agora. Mas alguma coisa, né? Porque, claro, a gente fez esses 10 minutos, 15 minutos, não tem nenhum milagre também que vai fazer assim, né? Então é igual uma dieta, né? Hoje comi mais salada, né? Hoje fiz jejum. Você não vai emagrecer 20 quilos porque fez jejum hoje, entende? 20 quilos que você acumulou em muito tempo. Então não é uma coisa que muda de um dia para o outro, né? Que você quer mudar. Então não é porque hoje eu comi bem, mas passei um ano comendo mal que mudou tudo, né? Mas uma coisinha você pode sentir, por exemplo. Se você almoçou, por exemplo, estava comendo, eu estava vendo eu para mim, você sempre estava comendo muita coisa que era muito terra, assim, batata, muita coisa. Mas aí, e aí quando eu terminava o almoço, eu ficava muito cansado à tarde. E hoje eu mudei um pouco algumas coisas, né? Então eu tô estudando ainda o que faz bem para mim, assim. Aí uma coisa que seria mais leve, né? Ou vendo como que eu vou fazendo. Aí eu percebi que eu termino de comer, eu tinha mais energia um pouco, não fiquei tão sonolento à tarde. Então era o controle de qualidade da minha dieta daquele dia, né? Eu consigo ver, sentir. Então na tua meditação, após que a gente pratica, é importante você ter tempinho um pouco de observar. Se a tua mente está um pouquinho mais atenta, né? Por mais que você tenha observado o mundo interno, porque às vezes durante a prática também começa a brotar vir muitas coisas, porque você está relaxando e aquilo que está lá começa a vir, né? Várias coisas mal resolvidas, várias relações que estão mal resolvidas, então ela também vai pipocar ali um pouco na hora da prática, também brota. Mas isso é bom, porque vai surgir. Mas quando você termina a prática e você observa um pouco onde está a tua mente, como que tá as coisas, às vezes um pouquinho não tá tão rápido. Talvez um pouco, você está com um pouco mais de cuidado no que você vai fazer, se você vai varrer, se você vai lavar uma louça, se você vai encontrar alguém. Como que está a tua mente? É mesmo que você vai abrir teu WhatsApp, vamos dizer assim, eu tenho que ver o que tem. Geralmente a gente pega e tudo aquilo já agita, embaralha. Talvez você possa abrir teu WhatsApp e ter várias mensagens e você nem lê tudo de repente, né? Ter um tempo, olhar, ver se a tua mente faz isso naturalmente. Talvez aí você olhe que você possa responder que o problema não é o WhatsApp, mas assim é a nossa mente que está destreinada e que a gente vai por algo e agita a gente, mas aí talvez você podia responder agora um a um, pá. Ver se você tem essa capacidade de responder com atenção cada pessoa que você teria.
Não deixar as pessoas no vácuo. Às vezes porque tem muita mensagem, né? Ou com cuidado. Isso já é um controle de qualidade que a tua mente melhorou um pouco a partir da tua prática. Só que se acha, só que daí, que é o que a gente vai contar hoje, engatando ela, depois a gente vai pegar mais, é que a gente vai poder ir colocando isso no cotidiano. A prática formal, ela é um suporte, né? Mas aí a gente vai poder dar continuidade naquilo que foi treinado, né? Em cada coisa, né? Aí eu vejo que se você começar a observar isso, o que acontece após a prática, logo termina, talvez você vai conseguir olhar esse controle de qualidade da prática. E aí você vai conseguir observar. Se realmente não tiver alguma coisa, não muda na tua mente, alguma posição da mente, talvez tua prática possa estar errada mesmo. Eu já vi prática que às vezes estava de um jeito que estava me agitando mais. Aí você vai escutar de novo meditação guiada ou um professor guiando, falei, putz, estava errado mesmo. Eu estava fazendo errado. Entendeu? E às vezes era uma nuance, um detalhe, né? Que aquilo se fazia, né? Eu vi uma vez uma respiração que o Alan Wallace coloca, de relaxar até a respiração, não controlar a respiração. Mas eu via que a todo momento, quando eu pensava em não controlar a respiração, eu estava controlando a respiração, né? Era difícil, né? Só sente o elemento terra. Aí você começa a criar o elemento terra ativar na tua mente conceitual, né? Aí você fica criando isso. Você pode fazer uma prática de 5 elementos que é tudo cognitivo, por exemplo, né? Elemento terra ativar, elemento água ativar. Mas você está conversando com aquilo ainda, então não é uma sensação. Você está só... Eu vi o Lama comentando isso, que agora ele incluiu de novo, incluiu o 6º elemento, que tradicionalmente seria o espaço, ele coloca o éter e depois ele usa o espaço. Porque muitas pessoas estavam se fixando num jeito, nos 5 elementos, muito estruturado, daí ela podia estar ficando muito elemento terra, elemento água, elemento ar. Mas aquilo é um comando cognitivo. E os elementos, eles não vão ser comandados por uma instrução cognitiva, não é assim. Entende? É um sentir, você tem que ir dançando com eles. É uma relação que você vai tendo com essa energia. É diferente, ela não vai funcionar pelo controle. Se você tentar ficar controlando, quando você terminar a tua prática, você vai estar dentro do samsara da tua vida. Porque o que a gente faz na vida? Tenta controlar tudo. E aí você vai estar mais perturbado do que entrou, entende? Porque a gente só cultivou a mesma coisa. Porque a prática de shamatha em si, ela desidrata. Depois eu falo talvez o samsara, não sei se todo mundo sabe esse termo, né? Mas vamos dizer assim, só para não complicar. Mas aquilo que nos arrasta, essa questão cíclica, né? A questão circular, cíclica, quando a gente está praticando shamatha, a gente está diminuindo essa impulsividade e não está alimentando. Então, como se essa agitação cíclica que vai movendo a gente por impulso, a gente vai deixando aquilo com uma certa inanição, vai ficando com fome aqui. Porque a gente não está alimentando por estar em silêncio e acalmando, e estar ocupadamente com uma prática, aquilo vai enfraquecendo. Então, a impulsividade, essa responsividade, ela vai diminuindo naturalmente. Eu acho que, talvez eu alonguei um pouco, mas pode ser uma boa pergunta para quando a gente está praticando, eu acho. Né? Aí a gente pode ir testando hoje, esses dias que a gente vai estar praticando aqui, né? E vendo esse controle de qualidade, né? E espero que se poder ajudar em algo assim. Vocês têm mais algumas questões ali? Se tiver? Viu, a Rafa está comentando aqui, né, agradeceu as dicas, ela está rindo. Toda vez que ela ouve essa instrução de não controlar a respiração, ela começa a controlar na hora também. E falou que as tuas dicas ajudaram muito, esclareceram bastante. Que bom. Eu só queria comentar assim um pouco mais o que você comentou do fogo, né? É exatamente o meu elemento, assim. Eu lembro até da outra vez que você esteve aqui no Meditando, eu te fiz essa pergunta, né? E de lá para cá, assim, também ouvindo o Lama Santen, Tenzin Wangyal também, né? Eu fui trabalhando esse elemento.
Então, eu sou bem esse perfil aí da amiga do Gil, né? Que é Pita, eu também sou Pita. Ah, isso aí. Então, eu também, assim, às vezes me vejo nessas situações, né? De muita energia, de muita vitalidade. E, às vezes, isso pode ser também um problema, né? Porque a gente É. não consegue dar conta da criatividade, né? De ações, das atividades mesmo. A gente cria muitas atividades, né? Então, essa dica que o Gil deu da gente olhar assim, para alimentação, por exemplo, para mim funcionou super, né? O Tenzin Wangyal Rinpoche, ele diz assim, quando está muito em excesso fogo, talvez seja falta ou de água ou de Uhum. terra. Né? Então, para mim, esses dois elementos super funcionam. Assim, quando eu vejo que o fogo está muito alto, daí eu chamo, né? A água, a terra. E daí tem isso, assim, a gente pode ficar muito conceitual essa coisa, né? Da gente pensar como é a água e tal. Então, Uhum. para mim, funciona muito, assim, aproveitar mesmo, né? Os elementos. O Lama tem essa sugestão da gente lavar a louça, né? Aham. Presentes ali com a água. Eu brinco que ele transformou minha vida, assim, com essa dica da louça. E, às vezes a gente está lavando a louça, está pensando, né, no que tem que fazer, e está ali mais conectado com o nosso fogo do que com a água que Uhum. está tocando o nosso corpo, né? Uhum. Então, assim, sentir a tua mão, né, o teu pulso, sentir as qualidades da água ali embaixo, né, pode, a gente pode aproveitar as brechas mesmo que a vida normalmente traz. A gente é que não, às vezes não aproveita, né? Então Uhum. tem isso da gente aproveitar, às vezes, um banho, né? A gente fala água, a gente às vezes já pensa, poxa, podia ter um mar, né? Aqui em Minas não tem, por exemplo, um mar. Então a gente aproveita lavar a louça, tomar banho, né? Se tem uma poça na rua também, a gente passa o pezinho ali, isso ajuda bastante. E no elemento terra, o que funcionou bastante para mim também foi andar com o pé no chão, mesmo se a gente está em casa, né, que a gente não está com o pé na terra exatamente, mas andar mais descalço, e daí quando tiver oportunidade também, assim, tem um parque, Uhum. sei lá, algum espaço na cidade, a gente pode tocar com os pés no chão, né? Então, isso Sim. dá uma aterrada também. É. E na alimentação, o que me ajudou foi comer muitas raízes. Assim, aquilo dá uma aterrada também. Se o fogo está muito. A gente olha o fogo, a própria imagem do fogo, né? A gente não consegue ver ele parado. E aí, esse às vezes é o nosso problema, quem tem muito fogo, né? Eu só queria compartilhar, assim, porque é a minha experiência também, Ju, né? Então, só um pouquinho. E por Eu acho bem enquanto, bom isso. tá. Agora, acho que encerraram as perguntas, né? É. Pelo Uhum. menos em relação a essa primeira prática que a gente fez. Então, se você quiser seguir um pouco mais, trazendo alguma coisa que você preparou aí, a gente Então, ainda eu tem uns estava 40. bem aberto, assim, né, para sentir. Uma coisa que eu ia perguntar, até para aproveitar, né? Tem alguém daí que. Peraí, deixa eu arrumar. E essa linguagem de 5 elementos nunca escutou? Todo mundo, então, talvez você já ouviu ou não? Só para. Se vocês quiserem colocar aqui no chat do É, ladinho, né? ou no chat, ou se quiser falar, como for, só para eu entender. Uhum. Saber que ponto tá, né? Porque às vezes alguém já praticou mais no cérebro, aí a gente pode ir falando e a outra pessoa tá perdida na linguagem, né? Eu sempre tenho É, cuidado disso, porque quando eu comecei a praticar no budismo, tinha umas terminologias que eu não sabia que estavam falando outro idioma, assim. E a gente tá tão familiarizado que outras pessoas para nós talvez é natural, não né? sabem do que tava falando, assim. Isso aí, né? Aí, só para saber, assim, né? Pra não dar assim. Ó, a Rafa está dizendo que já escutou, mas que ela Uhum, gostaria de aprofundar. uhum, Os outros, assim, estão mais quietinhos, né? é, ah, Então, se alguém não. Ó, a Ângela também falou que está familiarizada. aham, Se alguém não tiver familiarizado,
daí pode dizer, assim, né? De repente fica mais fácil de Uhum. fazer. Só tô entendendo. Eu acho que, assim, normalmente aqui no Meditando, nos outros cursos também, a gente sempre traz. Então, pelo menos Uhum. alguma ideia, né? Acho que todo Então, já mundo vai. que entrou, engraçado, né? Intuitivo, né? Eu tava na intuição que iam tocar nesse tema na minha mente, mas eu nem, mas vou deixar ver o que vem, né? E então, para aproveitar, né? Então, já que entrou, é que assim, né? Por mais que a gente tenha eu nunca tenho muito um roteiro, assim, né? Perguntou qual o plano, né? Eu nunca faço muito plano, assim, né? A gente coloca um tópico, né? Que a gente vai seguir, mas eu sempre gosto de sentir como que tá o grupo, né? E o que que surge de perguntas e quais que são as necessidades, né? Daquilo ali, eu vejo que aquilo sempre é rico nesse sentido, por mais que tenha um tema, né? Que na hora eu vou conectando na hora, né? Então, por exemplo, dos 5 elementos, pra gente pegar um pouco, então já que a gente entrou e esse é o, né? E as pessoas perguntaram, ele é importante. Eu sugeriria para vocês, se alguém não conhece ou vê, né? Porque a gente pode olhar de vários aspectos desses elementos, né? Cada professores usa em algum nível, por exemplo, tem Jung Yao, ele vai falar da instrução num aspecto mais causal, né? Dentro da tradição Pon, né? Então ele vai falar um pouco, nesse livro dele, ele vai falar um pouco da aspecto como se fosse linguagem xamânica. Isso é até interessante para entender um pouco do contexto, né? Dos próprios índios e das próprias culturas que têm essa linguagem, que um pouco o que a Bruna falou. Então, os elementos talvez possam ajudar externamente mesmo, no aspecto causal. Assim. E ali, água de verdade, a água ali, né? Física. Né? A terra, sentindo o chão, estabilidade, né? A água tem a ver com conforto, relaxamento, né? Fluidez. A gente não está conseguindo assim. Então, a gente se conectar com esses elementos. Conexão. Conectar é olhar e sentir aquilo, sabe? Tentar conectar com aquilo, com a qualidade daquele elemento, né? Com a montanha, com o ar que bateu, uma brisa, né? Como aquilo for. Então, esse aspecto ele é super saudável também, né? Super bom para a saúde, né? Se alguém quiser ler, ela falou um pouco da comida, né? Eu também tenho achado muito interessante, porque a minha mãe tem diabetes, né? Depressão, né? Então tem várias questões. Eu tô com ela esses dias que ela fez uma cirurgia na catarata. Eu tô hoje que eu vim final de semana porque minha sobrinha tá com ela, mas eu tô lá, a gente tá cuidando, lavando a roupa dela, fazendo uma comida para ela. É bom que eu posso controlar um pouco mais agora, mas assim a comida dela, né? Mas aí é bom estar estudando junto um pouco sobre um pouco da medicina Ayurveda, assim, sobre que tem também com os 5 elementos eles têm a ver um pouco. Né? Eu não sou um especialista nisso, mas é bem interessante entender isso também no alimento. Né? Por exemplo, ela, como se ela tivesse muita água, a depressão dela, né? E terra, né? Que dá mais cansaço, torpor. Ela está mais obesa, pesada, né? Então ela está com essas qualidades em excesso. Muita umidade, né? Que é muito relaxado, só quer conforto, não está nem aí, nem para levantar para comer direito, ou muito peso, muito sono, que é o excesso de elemento terra, né? Também, tipo, comer uma feijoada assim, depois dá um sono, assim. Então é um excesso. E aquilo está na própria alimentação. Então, para ela, talvez a gente está vendo as coisas mais que tem mais fogo, né? O alimento mais condimentado, né? Mais apimentado, coisas mais quentes que contrapõe aquilo que ela está em excesso já, né? Algo mais cru, mais seco. Né? Então a gente vai entendendo isso, eu achei super eficiente, porque a gente está vendo muitas coisas que não estavam funcionando, né? E a gente entendendo isso e ela entendendo esse processo também, está sendo muito interessante. É como se pegasse os elementos de uma maneira muito causal, né? Na própria comida, sentindo no próprio corpo e sentindo como que isso afeta. Né? Eu também estava assim um pouco com excesso de umidade e água, assim, né? De água e terra, estava me sentindo muito cansado, muito algo. Então, eu tô aqui com algumas coisas agora, tomando um chá de gengibre, mesmo no calor, né? Tentando suar mais agora, fazer coisas que suem mais, esquentar mais meu corpo. Preciso mais de elemento fogo, um pouco seca. E a gente vai vendo isso nesse aspecto causal, a gente pode cuidar da nossa saúde, que isso é super importante, né? Essa percepção dos elementos. Então, são qualidades que são simples até da gente olhar, né? Qualidade da terra. O que é? Peso, firmeza. A falta, quando a gente sabe uma sensação assim, sensação de estou sem chão.
terminou uma relação, foi mandado embora do trabalho, alguém faleceu, aconteceu alguma coisa que você sente sem chão, sem terra. O elemento terra meio que se esvaiu, aí você está voando, está talvez no elemento ar, tipo qualquer vento que passe te carrega. E aí você fica um pouco mais perdido, né? Então, às vezes, se conectar com a terra pode ser bom. Entender o excesso daquilo pode ser muito torpor, a falta pode ficar sem enraizamento. Então, a gente vai entendendo como que isso vai se combinando, né? A água tem um conforto, um relaxamento, mas também aquilo excessivo, né? Tem o exemplo que eu coloquei ali, que esquece das coisas, não que esqueceu, ela sabe, que não é uma falta de... mas tá tranquila, vai quando dá, entende? Vai deixando aquilo, né? Por exemplo, para minha mãe, um exemplo de água, assim, tinha que ver o negócio do olho dela, tá ficando cega, aí tem um torpor, mas vai deixando. Não, depois a gente vê, ela disse que até final do mês vão chamar lá no hospital, aí uma coisa assim, mas não era assim. Ela tinha que fazer urgente, entende? Eu tive que ativar um pouco do fogo, assim, fazer um negócio. Senão eu também tava meio, vamos esperar então o tempo certo, e lá, lá, lá. Tava muito relaxado, entende? Então na minha qualidade, no meu comportamento também tava assim, eu tive que ativar um pouco dessa qualidade. Então essas qualidades internas dos elementos, como que eles afetam o nosso fora? Né? Isso é interessante de olhar. Eu acho isso superável, né? A gente vai pegando depois da tarde mais detalhando um pouco isso assim, né? E agora vocês vão almoçar daqui a pouco, né? Então pode ser interessante vocês observarem isso. Vamos fazer como as coisas serem práticas, vão comer agora. Talvez lembre dos almoços anteriores, né? Como que foi? Como que você se sentiu? Como que foi o controle de qualidade da tua meditação hoje? Mas como que vai ser o controle de qualidade do que você vai comer agora? Porque o que você vai comer agora, quem voltar à tarde vai influenciar, entende? Talvez se vocês comerem coisa com excesso de terra, tipo, vão comer uma carne, músculo, né? Pesada, sei lá, se alguém é carnívoro. Alguém ou comer vegetariano, mas come muita batata agora, cheio de batata, aipim, façam feijoada, é um negócio. Aí vocês vão ver que detalhe como que vocês vão estar. A primeira, inspira e dorme, entende? Aí vocês vão ver que é um excesso de terra, muito pesado vocês vão estar. Entende? Então, talvez, mas vão sentir, depende como for, né? Se alguém está muito aéreo, sente que a mente está muito avoada, muito mentalmente, qualquer coisa arrasta, a mente está muito assim, talvez seja bom comer uma batata doce mesmo, aipim, feijão, fazer uma coisa que substância, né? Não é assim que fala, mas a gente fala que precisa comer uma comida de substância, né? Comida de substância é comida do elemento terra, assim, de substância, assim. Mas se você tiver muito assim, talvez comer mais salada, né? Se você está muito sonolento já, talvez colocar algo mais apimentado, né, naquilo ali, mais leve, né, não se encher de tanta massa, né, naquilo ali. Então vai vendo assim. Então a gente vai olhando e vê o que acontece depois do almoço, né? Ver como que você é como estar sempre observando a tua mente. Isso é prática. Atenção é o que eu estou comendo, né? Por exemplo, como que a gente vai almoçar agora? De pé, falando, WhatsApp e comendo, né? Qual o nível de atenção que a gente vai fazer agora? Qual que seria a tarefa agora, né? Tarefa de casa, né? Mais rápida. Talvez a gente sentar, sentir, porque para até finalizar, né? E algum do que falaram que de não sentir a prática e não sentir o avanço da prática, é que eu percebo que às vezes a gente pratica e esquece que, tipo, o Shagdu Rinpoche tem uma frase mais ou menos assim dele, né? Que é o mestre de Lama Sam. Que não adianta você praticar 1 hora por dia formalmente e passar as outras 23 distraído, entende? Porque 23 horas é muito mais que uma, matematicamente, né? Vamos dizer que menos, então, que você dorme às 8 e fica se perdendo nos sonhos, né? Mas vamos dizer assim, até próprias práticas dentro dos sonhos, que tem nas linhagens, assim, né, de yoga dos sonhos, basicamente depende muito do que você fez durante o dia. Se você passou o dia inteiro distraído, é provável, com certeza, que quando você dormir, você vai ficar perdido em sonho, rodopiando, e quando acordar, e segue assim durante uma vida inteira. Mas o pouco que você lembrar agora no almoço, mais atento, à tarde mais atento, talvez quando você for dormir, tá atento para dormir, relaxado para dormir, consciente para dormir. Talvez em algum momento, com o tempo da tua prática, um dia você pode ter um sonho lúcido,
saber que você está sonhando, né? Você ter uma ideia. Aí você pode, ou quando acordar, não acordar tão arrebentado da noite, porque você dormiu tão distraído e tão em torpor, caiu igual um saco de batata e, puf, e acorda pior do que deitou. Porque nossa mente continua à noite, né? Não vamos para um lugar especial, assim, que agora tudo é tranquilo. O corpo descansa, mas às vezes não descansa, né? E continua agitado, né? Então, é um pouco disso agora, por exemplo, no almoço, a gente pode olhar. Às vezes, se você não consegue tá atento no almoço, talvez conta as tuas mastigações. Lembra, às vezes, às vezes tô vendo, às vezes vou comer, eu vejo, minha mente tá um pouco assim, 3, 4 mastigados e tô engolindo já, sabe? De repente eu olho que tem alguma coisa errada, não mastiguei direito, aí engoli tudo igual uma sucuri, né? Comia assim, não mastiga, depois ficou com aquela cheio, né? Mas se você estiver atento a cada hora que você está comendo, mastigando, sentindo o sabor daquilo, é o Lung que está sentindo, está sentindo os elementos daquilo, tudo é constituído. Você vai sentir o teu corpo. Você vai ver que daí a prática do almoço é uma prática. Se você levar 20 minutos, 30 para almoçar, é uma prática que você está fazendo. Prática de estar mais em silêncio, talvez ficar... Geralmente tem costume de comer e conversar muito, sabe? Mas, às vezes é legal interagir assim em algum momento, né? Mas às vezes também não é muito bom porque está muito desatento também demais, né? E então, mas agora se a gente puder estar um pouco mais silencioso, sentindo o que está comendo, uma boa postura, né? Pode contar as mastigações se você estiver muito agitado, você vai ver que às vezes aquilo vai te acalmando. Se a gente estiver muito ansioso, a gente está comendo demais, talvez comer algumas coisas cruas que você precisa mastigar mais, né? Uma salada, aí você tem que sentir mais. Aí aquilo já muda algo. Você vai ver que ontem eu lembro que ontem eu comi um monte de salada para mim, né? Porque eu tô muito pesado, né? Se alguém tiver muito aéreo, não é tão bom comer muito assim. E eu percebi que pelo tempo que eu teve que comer, eu tinha um pratão assim, um negócio para comer um monte assim. A gente tava corrido ontem e a gente comprou, tava ajudando uma limpeza lá no apartamento, e a gente comprou uma marmita no lugar que a gente gosta. É uma marmitona daquelas assim de pedreirão assim. Eu olhei assim, vou matar essa marmita, né? Tipo, ia ter quase 1 quilo de comida assim. Porque eu vi que eu estava agitado, fazendo várias coisas, eu estava esperando a hora para comer aquela marmita assim, matar ela assim, e ficar 3 dias digerindo ela, né? E vinha isso assim. Aí eu peguei e comi bastante salada, fiz bastante salada, tinha uma coisa que eu comi. Quando eu terminei de comer aquela salada, eu olhei, nem estava mais com tanta fome. Sobrou, mas sobrou para 2 dias, aquela marmita deu mais 2 almoços ainda lá para aí aquilo lá. E eu vi que aquilo diminuiu um pouco minha agitação e eu consegui comer melhor e que era necessário mesmo. Aí depois da tarde eu consegui estar mais ativo para fazer as outras coisas sem estar tão entorpecido, né? Então seria um pouco disso assim, para finalizar aqui e aproveitar esse tempo. Depois da tarde a gente volta praticando mais e talvez a gente dá uma detalhada um pouquinho mais ponto a ponto dos elementos. Eu vou tentar pegar até eu vejo que tem algum material aqui depois para organizar, que eu posso mandar para vocês também, né, para olharem esse tema, né? E a gente vê um pouco dos elementos e um pouco da motivação na prática, como estruturar uma prática, né? Então a gente vê isso assim, que vocês possam almoçar bem, estar consciente, atento. Se vocês estiverem com alguma pessoa junto com vocês, que essa atenção possa estar com essa pessoa também nesse momento, e vocês possam oferecer um pouco desse lung que você está equilibrando para outra pessoa que está ao teu redor, né? Então essa já é uma prática de compaixão, uma prática de atenção. Então o almoço é uma super prática, né? A gente já segue tudo no cotidiano. Aí à tarde a gente vai ver um pouco sobre a motivação, sobre como a gente pode talvez estruturar uma rotina de prática diária, né? Como que a gente pode cultivar isso na vida. E a gente diminui um pouco essa sensação de que a gente pratica, mas não anda, que é essa sensação de perca de tempo também que a gente tem, né? E ele colocou ali, né? Poderia falar no WhatsApp com os amigos novamente, né? Eu acho que era aquilo ali, não sei se foi daqui a mensagem. E então a gente vai poder fazer as coisas, né? Mais atento, né? E com mais clareza e menos agitação, tá?
Então eu encurtei, falei um pouco rápido aqui por causa do tempo, para aproveitar que já vai estar dando meio-dia e eu não quero atrasar o almoço, que é ruim comer em horário irregular. E então é isso um pouco. Se a gente vem digerindo mais coisas e dúvidas, na próxima a gente vai fazer acho que umas 2 sessões à tarde, mais de prática, ou 3, de meditação mais assim. E a gente pode ir aprofundando mais esse assunto. E aí também o que forem surgindo, vocês vão anotando, vendo, para depois a gente ir conversando junto, tá bom? Então eu agradeço vocês, né? Que possa ser um bom almoço. Vocês possam dedicar o mérito do almoço de vocês também, de ter essa oportunidade também de estar comendo, de ter esse alimento nesse momento, né? Pode oferecer isso para o benefício de todos os seres, o mérito de ter agora um almoço. Né? Se puder tiver com alguém, de estar com essa pessoa viva ao lado, isso já é uma prática também. E tá sempre a gente está treinando a nossa mente e manter ela numa posição um pouco mais elevada, né? Do que deixar de ser arrastado. Né? Então tudo é treinamento da mente, tá bom? Então agradeço vocês pelo tempo, pela disponibilidade de estarem aqui no sábado de manhã. E aí também depois eu deixo meu contato, se alguém não puder à tarde, puder amanhã, e a gente segue conectado, tá? A gente vai estar disponível para a gente seguir conversando aí. Então, obrigado a Bruna aí por estar aí puxando, né? E então a gente vai seguindo, para não atrasar vocês para o almoço de vocês. O almoço atento, os lungs equilibrados, tá bom? Obrigado, então. Maravilhoso, Gil. Obrigada também. Super bom. A gente tem mais alguns comentáriozinhos aqui no chat que eu vou ler. Daí, se você achar que vale, assim, então tá, veja aí. Pode ser, então. Não tem problema também se a gente passar uns 10 minutinhos, né? Pode ser, então. Uhum. Aí a Juliane colocou assim, eu acho legal e gostaria de conectar com a prática de Shamatha. Ela estava comentando de 5 lungs. Uhum. E aí a Simone comentou assim, que já tem alguns anos que ela almoça pouco, né? Um prato de sobremesa e sem alimentos pesados. Com salada, legumes feitos no vapor. E quando ela precisa trabalhar, isso para ela funciona muito bem. Aí a Ju também está agradecendo, né, a lembrança de dedicar para quem está ao lado, né, se dedicar ao mérito da prática. Todo mundo agradecendo aqui. Então eu li só para a gente não perder o comentário, mas se você quiser também deixar esse ponto de chamata para tarde, aí a gente começa e você vai puxando. Né? Também pode. A gente não atrasar muito assim, o almoço. Não, acho que esse ponto de shamatha ali, que ela perguntou, pode ser rápido, né? Essa prática dos 5 elementos, shamatha é tudo que vai ter um foco. Pode ser foco na respiração, pode ser um foco num ponto à frente, pode ser um foco num som específico, né? Um sino. Então pode ter várias formas de foco. Pode ser uma visualização, né? De uma sílaba à frente. Então tem tudo que traz um foco. Ela é um tipo, né? Dessa prática de treinar a atenção. Nessa, ela uma shamatha muito mais, não que mais refinada, não quer dizer que é melhor ou pior que a outra, mas ela é um pouquinho mais abstrata no sentido que o foco é na energia, né? Então tem um foco. Se eu estou focando na qualidade, igual a gente fez, que foi só aquele relaxamento, é um foco. Se a gente estivesse fazendo elemento água, focando nesse conforto, né? Contemplando, observando a qualidade daquele elemento, é shamatha. É como para a mente não ficar dispersa, a nossa mente está voltando para a qualidade do elemento. Né? Ele pode ser passando 1 a 1, ou pode ser só uma qualidade de terra, de estabilidade, e podemos estar ali fazendo uma prática específica, observando aquilo. A gente pode, depois na próxima tarde, a gente pode fazer específica do elemento. E aí a gente vai guiando ela, até para ver que para não ficar um aspecto cognitivo do elemento, e sim do que eu sinto. Porque o que eu sinto peso no corpo, entende? Firmeza do corpo. Não tem, tipo, eu raciocinar sobre a firmeza no corpo, entendeu? Aí quando eu entro nisso assim, aí já perdi a prática. Nesse exato momento, essa não é a prática, né? Então, eu acho que é isso daí seria assim para
para deixar. Daí à tarde a gente vai delimitando mais isso daí para ver, tá bom? Então tá, então daí eu deixo vocês irem almoçar, ficarem bem descansados, para quem for à tarde. Daí a gente segue com mais perguntas mais longas, tá bom? Isso. Obrigada, Gil. Obrigada a todo mundo que participou hoje, né, na transmissão. Então, a gente volta ali pelas 3h, 3h15. A gente sempre dá uma tolerância também, né, para o pessoal ir chegando. Tá bem? Vamos nos comunicando. A gente manda o e-mail com o link, tá? É isso. Obrigada, Gil, por tudo. Obrigado, então. Até Aí. já já. Beleza, então, tchau, então. Bom almoço para vocês aí. Obrigada. Bom almoço também para você. Obrigado, hein?